mais um quadro Galeria dos Atletas. Hoje eu tenho a honra de conversar com um dos grandes jogadores de futsal de Montes Claros, que marcou história aqui nas quadras de Montes Claros. Eu converso hoje com o craque Renato Tupinambá. Ô Renato, muito obrigado então por participar do nosso quadro Galeria dos Atletas. Para nós é um prazer estar participando aí do quadro e um momento de oportunidade de grandes histórias do futsal. Então, eu queria que você começasse contando o início da sua história no futsal. Como é que foi? Você foi um grande jogador de Montes Claros, né, considerado um dos grandes pivôs de Montes Claros. Mas eu quero o início da sua trajetória. Como é que foi? Sim. Então, minha mãe falava que eu nasci com a bola debaixo do braço. E desde 6, 7 anos de idade, eu ia para os campinhos de Montes Claros jogar futebol. Jogava futebol até na calçada, na igrejinha do Rosário. Então quem jogava na igrejinha do Rosário, em cima da calçada, jogaria em qualquer lugar. Então eu sempre gostei muito de futebol e tal. E nos meus 10 para 12 anos, eu ia muito assistir os grandes craques de futsal de Montes Claros, na época do Zé Carlos, do Jomar, do Ninha. E eu ia para o ginásio da Ribeiro, menino, né? E vibravam aquilo, o ginásio cheio. E eu pensava, um dia ainda voltaria esse ginásio cheio e disputando um torneio. Eu até treinei aos 15, 16 anos no Infanto Juvenil do Casimiro, mas o meu negócio não era futebol de campo, meu negócio era futebol de salão. Aí, nessa época de preparação para vestibular, eu tinha velhos amigos de Belo Horizonte, tá, que eu tinha relacionamento nos clubes de Belo Horizonte, né, mas era clube bancário daquela época, era muita tradição de disputa no futsal dos bancos, né, das associações bancárias. Então, eles me apresentaram lá o pessoal do Banco Real, e até um pouco depois eu vim trabalhar no Banco Real, eu trabalhei lá 2 para 3 anos e tal. E comecei então a jogar no time do Banco Real, em Belo Horizonte, futebol de salão. E na época áurea de Belo Horizonte, onde tinha os melhores jogadores. Naquela época, Belo Horizonte tinha os jogadores que eram todos da seleção brasileira. Basicamente, o time da seleção brasileira era composto de jogadores de Belo Horizonte. Então tinha o Liator, tinha o Najib, tinha o Paulo Bonfim, Márcio Caio, era só craque de futebol de salão. E daí, quando eu entrei na faculdade, estava no auge Jogos Universitários Mineiro. Tem um detalhe interessante na história futura, que o Liator, que era o melhor fixo que eu já vi jogar, todos os tempos, ele jogou no Atlético, jogou na seleção brasileira e tal, era um baixinho, e ele, muitos anos depois, já engenheiro e tal, ele veio trabalhar em Espinosa, morar em Espinosa. Aí o pessoal começou a ver ele jogar, tipo, esse cara joga demais e tal, mas ele já estava lá com seus 40 e poucos anos e tal. Mas foi muita coincidência que eu encontrei com ele aí no norte de Minas. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu, através do Banco Real, fui chamado pelo Grêmio Espanhol, que era um clube que era também na Pampulha, do lado do clube do Banco Real e tal, e um timaço. Aí o que aconteceu? Nós fomos campeão metropolitano, o futebol salão se jogava da seguinte forma: 2 back atrás, um no meio e um na frente, chamava 2-1. E aí teve uma evolução para 2 backs atrás e 2 na frente, quando os goleiros começaram a poder fazer lançamento que podia ultrapassar a risca do meio campo. Então, os goleiros todos foram se aperfeiçoando, até o próprio Chicão, que tinha uma força na mão, tinha facilidade de jogar bola. Então, aí avançou-se os 2 backs, então quase que não tinha pivô, tinha 2 pivôs rodando lá na frente, rodava para um lado e para o outro. Então aí depois veio para Montes Claros. Como é que foi essa Sim. volta sua para Montes Claros? Como é que foi? Então, quando eu estava fazendo faculdade e antes de formar, eu já vinha a Montes Claros, porque a gente tinha um relacionamento com o pessoal da metalúrgica. Os donos da metalúrgica eram esportistas, né? Sempre tinha
relacionamento com o Minas Tênis Clube, eu fui lá e fui presidente do Minas, todos jogavam basquete, vôlei e tal. E aí nós fomentamos essa época a questão da Olimpíada Operária. Coincidiu numa época que formaram muitos professores de educação física daqui de Montes Claros, na Universidade Federal, e eles começaram então a fazer muitos torneios. Então teve torneio de bairro, torneio de indústria, e essa própria Olimpíada Global e tal. Então assim, e aí eu já comecei a vir a Montes Claros desde 79, jogando como estagiário, disputando essas Olimpíadas, já ganhando alguns títulos nessa época. Então eu fui chamado pela Metalúrgica, já tinha relacionamento com os donos e tal, eu fui chamado pela Metalúrgica para me trabalhar na Metalúrgica, que foi no final de 80. Quando eu cheguei, eu estava pegando fogo a cidade, de tanto torneio, de tanta tanto esporte, né? Muito esporte, todas as modalidades. E aí nós começamos a formar esse time, né, tão falado, que é o time da Metalúrgica. Eu pensei, para esse time fazer a diferença, nós temos que fazer algo diferente aqui, que é implantar essas jogadas quarto centenário, que era um fixo, 2 alas e o pivô. Só que não rodava, ficava fixo todo mundo. Rodando a bola e tal. E ficava fixo. Só que confundia a marcação da turma na época, porque todo mundo estava acostumado a marcar de 2 para 2. E aí nessa época, então, que nós começamos a disputar principalmente a Olimpíada Operária no ginásio de Darcy Ribeiro, quer dizer. Aí eu lembrei da minha época de 12 anos, falei, nossa mãe, eu nesse ginásio novamente, que beleza. Ô Renato, e você como era um dos chefes da época da Metalúrgica, né? Então você teve a ideia também de contratar atletas, né? Profissionais que também eram atleta, né? Então conta essa história também assim de contratar Índio, Júnior, que era do banco, depois posteriormente Toia, Picado, Danilo. Como é que foi isso aí? Tá, essa aí é uma história interessante que coincide com a vida da gente. A gente sempre acreditou que as pessoas que praticavam esporte tinham um potencial de trabalho, né, e uma inteligência acima da média. Então, na época que eu cheguei, né, eu comecei a subir na empresa, né, nessa época eu já estava superintendente da empresa e tal, e eu tinha liberdade na minha área e tal, eu tinha comigo ali, a empresa na época tinha em torno de 550, 600 funcionários, e eu tinha comigo ali, que era área administrativa e tal, umas 130 pessoas e tal. E sempre surgiam vagas, ou era na área financeira, ou na área administrativa. Então dava para você montar um time de futsal, vôlei, basquete, handebol. Então, quando eu ia fazer a seleção, quem que eu dava prioridade? Eu falava com o pessoal assim, ó. Você joga? Pega a turma que joga, porque já sai já sai com o pé na frente. Já. E se der certo, então, na função, melhor ainda. Né? E eu lembro que, aí eu vou contar especificamente o caso de Júnior, né? E o caso do Otacílio, que é o Índio, né? Que era mais conhecido como Índio. Nós estávamos, nós tínhamos movimento na conta do Banco Itaú, a empresa tinha movimento do Banco Itaú, e eu sempre, às vezes, ia na agência. E sempre conversava com eles, né? E conversei com o Índio uma vez, falei assim, eu estou vendo que você joga aí e tal, no Casimiro, ou no Ateneu, e joga salão aí no Itaú e tal. E talvez você quer vir para o nosso time e também vir trabalhar com a gente e tal. Ah, não, mas eu estou bem aqui no banco, eu trabalho na área de tesouraria, não sei, na época, coisa assim. Eu falei, não, mas não surgiu uma oportunidade, eu vou te chamar para se candidatar à vaga e possivelmente jogar com a gente. O Júnior, nós estávamos num Gimes, Jogos do Interior Mineiro, lá em Passos. E eu recebi a notícia, através do dono, ele ligou para mim e disse, ó, nós estamos tendo que demitir aqui o chefe de departamento pessoal e tal, porque ele andou
fazendo umas coisas erradas e tal. Eu e o Júnior estava no mesmo apartamento, alojamento, lá no mesmo apartamento. Eu virei para ele e falei assim, você conhece alguma coisa de área pessoal? Ele falou assim, já trabalhei em tal lugar, assim. Então você estuda aí, que chegando lá você vai... A vaga é sua. A vaga é sua de chefe do departamento e ainda de fixo. Exatamente. E acho que o Júnior deve ter ficado lá uns 8 anos. Quando veio o Picado, Índio e o Júnior, e eu era o quarteto e o Danilo, nós jogávamos. Surge o Toia, que menino, 17 anos. Então, quando eu vi Toia jogar, eu falei assim, esse tem que vir para completar. E, da mesma forma, potencial para trabalho e tal, acabou trabalhando também. E todos muito bons de serviço. O Toia veio e o pessoal brincava assim, quem sai? Fulano, esse cara. Então tem uma gozação muito interessante com o Picado nessa época, que o Picado parece que eu sei que vai sair, o pessoal fazia chacota e ele ficava com raiva, brigava, chorava, Bonga brigava com ele e tal. Então, mas na verdade nós ficamos 5. Sim. Cansava, então rodava. Hoje no futsal tem até jogam 14, troca o tempo inteiro. Exatamente. Né? E aí nós fomos ganhando um tanto de título. Aí nós fomos ex-campeão. O time da Matsuf, eu me lembro que nós viemos numa final, parece que eu tinha alguma viagem pela empresa e tive que viajar antes do jogo. Eu acho que eu estava em São Paulo. E aí a turma falou assim, e aí, Renato, vem, não vem, como é que não é e tal. E eu falei assim, ó, eu vou chegar em cima da hora. E esse jogo foi na quadra, eu lembro como hoje, foi na quadra da Matsuf, lá na quadra dentro da fábrica. E o time da Matsuf era um timaço. Mas eram jogadores... mais do futebol de campo. Mais de futebol de campo. Tinha o Afrânio, Malveira, Zito, tinha um outro muito conhecido que eu esqueci o nome aqui e tal. Então, assim, era um time muito bom. Mal ou bem jogando, né? Mas eles eram craques de bola. E tinha um gerente de produção nosso que ele gostava muito de apostar cerveja no nosso time, quando tinha esse jogo mais decisivo e tal. E aí ele ficou aguardando para ver se eu ia chegar no horário. Então, e aí ele viu que eu cheguei e ele chamou os torcedores das outras indústrias. Agora eu aposto. Assim, vamos apostar, não sei quantas caixas de cerveja, acho que ele apostou 5 ou 6 caixas de cerveja com a turma lá e tal. E nós ganhamos esse jogo de 7-4 da Matsuf. E eu quase que eu endoidei Safrão. Safrão era um craque, ele não quis falar. Não, esse cara é Safrão, ele é foi considerado um dos grandes zagueiros. Grandes zagueiros. Campeonato Mineiro de 71. Passava um óleo assim na perna, assim, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer para poder jogar? Eu sei que eu fazia essa jogada de correr por trás, e ele me procurava, ele me achava, ele não conseguiu me achar no jogo, e nós ganhamos o jogo 7-4. Então esse Roberto, que era gerente, falou assim, eu nunca tomei tanta cerveja de graça em minha vida. Já em 91, eu já tinha mudado para Belo Horizonte novamente, há 2, 3 anos, mas ficou aquela lembrança, né, da turma do Chimarrão, do Vila, né, que o Índio tinha ido comigo também, trabalhava lá comigo, e teve essa Copa em TV, que foi a Copa, né, que a TV Mostarda promoveu, e estava, né, em grande evidência e tal. Então o Vila conversou com a gente, falou, gente, nós fizemos um time aqui e nós vamos precisar de vocês dois para poder nos ajudar aqui a sagrar campeão e tal. E o time era muito bom, né? O time que foi formado por eles era muito bom e estava dando conta do recado e tal. E nós ficamos de sobreaviso. Quando chegou na final, ele nos comunicou e mandou passar e tal, falou assim, olha, vocês têm que vir, porque nós temos que ser campeão de qualquer jeito. E aí o jogo era final já. E o Gerzinho, que era técnico, para assim,
não desconsiderar, né, o pessoal, né, tem se empenhado bastante para chegar até a final, começou com o time que vinha jogando. E eu e o Índio ficamos na reserva, né? E aí o jogo transcorreu e tal, e no primeiro tempo estava empate 1-1. Aí chamaram a gente, né? E quando nós entramos, o Índio entrou primeiro, logo uns 5 minutos depois eu entrei e tal, e nós fizemos 4-1. E aí um fato interessante que eu fiz um gol de cabeça, eu morria de medo de cabecear. E cruzaram uma bola, eu entrei de cabeça e fiz o gol de cabeça. Assim, além de ter feito um gol, fiz um gol de cabeça. Campeão, e né? aí fomos campeão e tal, e foi uma festa. Uma partida inesquecível. Olha, a partida inesquecível foi no ginásio da Cerveira. A Olimpíada Operária estava em pleno auge, né? E os times da época, né? Os times das empresas e tal. E a Matsurf tinha um grande time, porque era a turma do futebol de campo. Zito, Malveira, vários jogadores bons, né? Que era do futebol de campo, e eles fizeram esse time de salão. E o técnico era Jaime Tolentino. E eu sei que, na verdade, assim, quando se fazia a Olimpíada Operária, os jogos eram todos dentro da Praça de Esportes. Então disputava-se o futebol de campo da Praça de Esportes, o tênis, tinha uma quadra de tênis lá no fundo também, que o pessoal disputava tênis, o basquete era na quadra externa, e o handebol era na quadra externa, e os jogos começavam assim às 18 horas e ia até 1h da manhã. O jogo foi o jogo do futebol de salão, que foi dentro do ginásio. Então o povo foi entrando para dentro do ginásio. Quando começou o jogo, o ginásio estava super lotado. E o Jaime, ele conhecia o nosso time, me conhecia de muitos anos e tal, e sabia das jogadas nossas todas. E ele armou um time defensivo, né, o Jonas, que era o goleiro e tal, e armou um time defensivo para segurar o nosso time e ser campeão pelo empate. E assim foi transcorrendo a partida. E faltava 10 segundos para acabar, teve um lateral a nosso favor. E Jaime já comemorando o título, e já riu para mim e tal, ganhamos o título de vocês e tal. E aí eu falei, gente, só tem uma jogada. Eu lembro que eu falei com o Bonga, só tem uma jogada, é aquela. Só que eu vou fazer ela invertida. Eu vou fazer aqui corpo à esquerda, vou vir lá de trás, corpo deles, e joga a bola no vazio, joga a bola lá do outro lado, que eu vou chegar nela. E assim eu fiz. O Chico, que era meu companheiro, nós combinamos a jogada, e o Jonas atento no gol, todo mundo atento e tal, e o juiz deu o início dos últimos 10 segundos. E eu saí lá de trás, correndo para o lado contrário, o pessoal ficou sem entender tal, onde é que eu ia chutar essa bola, se eu ia pegar de frente. E eu, na horinha, ele jogou lá do outro lado, e eu cortei a quadra toda e peguei ela de esquerdo. Eu lembro que Jonas abriu os dois braços, as duas pernas, e a bola passou no meio dele. E o jogo acabou. E a torcida desceu o ginásio inteiro e foi uma festa geral. O gol mais bonito. Foi esse gol mais bonito. Também, né? Não podia deixar de ser. O melhor treinador que você já trabalhou? Olha, o Bonga esteve à frente do nosso time durante muitos anos e, na verdade, ele era um treinador de futebol de campo, mas ele foi aprendendo como é que se jogava o salão e tal, nós fomos conversando muito e tal, e eu considero o Bonga um grande treinador, inclusive de salão. E o Gezinho, que veio já na modernidade, veio depois, também um excelente treinador. O título mais importante? Na minha vida tem alguns títulos interessantes, né? O mais importante, não poderia deixar de ser, foi o do Campeonato Mineiro, né? Seu parceiro ideal dentro das quadras? Olha, são fases, né? Teve a fase Picado, teve a fase Índio, teve a fase Chico, que foi antes deles, que era um funcionário nosso muito craque de bola, e ele era meio caladão e tal, mas ele entendia tudo que eu fazia dentro da quadra e tal. Então, são vários, né? Depois com o Toy, então tem umas dobradinhas, né? Todos eram excelentes companheiros de parceria. Quem foi o melhor jogador que você viu jogando em Montes Claros? Tem vários bons jogadores, cada um na sua época. Luizão, o próprio Toia, o próprio Índio, mas o que foi o mestre dos mestres foi o Zé Carlos. Zé Carlos, que jogava no Banco Brasil.
Maior tristeza no esporte? Ó, a maior tristeza minha foi numa semifinal, quando eu rebentei os meniscos, fiquei engessado 15 dias e não pude participar da final. E a maior alegria no esporte? A maior alegria são títulos, né? Muitos títulos, né? Eu nunca podia imaginar que eu ia ganhar tanto título, né? E todos no futsal, né? Então, assim, os títulos é sempre uma alegria diferente. Monte uma seleção dos melhores jogadores de futsal de todos os tempos que você jogou, viu jogando. Goleiro. Olha, eu punha Danilo no primeiro tempo e Chicão no segundo tempo. Fixo. Fixo, Júnior. Ala direita. Ala direito, Índio. Ala esquerda. Ala esquerda, Toia. E o pivô? Ué, eu tenho que colocar eu, né? Que é o time da Metalúrgica. Ele tá nesse time, né? Mas eu faço uma segunda seleção, que foram bons jogadores que depois, no segundo momento, veio jogar com a gente. Quem seria? O próprio Chicão, o Marinho, né, que era goleiro de campo e salão também, e o João Carinha, né, o Seco, né, o Zé Marques, o Seco, e o pivô, o Lodinho. Conta um fato engraçado que aconteceu durante esse tempo no esporte aí. Quando veio o Toia para o nosso time, o Picado era titular e alguém tinha que sair. E Bonga não gostava de falar que Picado ia ficar na reserva. Ele falava assim: Picado, eu vou ter que fazer uma pré-eleição, o pessoal vai bater bola ali com o Danilo. Aí ele já sabia que ele estava na reserva. Então o que ele fazia? Ele ficava com tanta raiva que Danilo lá recebendo a bola dele, chutando, ele dava cada pancada e Danilo fazia, por causa você ficou chutando forte assim, eu não vou mais pegar não. Aí a coisa do esporte com o nosso craque Renato Tupinambá. Aí a nossa lembrança ao craque Renato Tupinambá, oferecimento Personalize artigos personalizados 3221-0721 9924-4503. Personalize MOC. Agora eu faço parte da galeria dos atletas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse super bate-papo com o craque Renato Tupinambá, que marcou história no futsal de Montes Claros. Acesse as minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube e fique por dentro do quadro Galeria dos Atletas.